começar apresentando o que foi o início dessa história, esse processo, o que foi o Laboratório de Tecnologia Assistiva e Produtos em Saúde. Então, a gente sempre começa, né? Não tem como a gente fazer uma definiçãozinha. Vamos lá, recomeçar. Então, vou trazer uma definição que eu gosto, rapidinho, de tecnologia assistiva, que é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar. Então, ela não é específica de uma área, de uma categoria profissional. Ela vai envolver profissionais de saúde, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, vai envolver profissionais de categorias que não são de saúde, engenheiros, físicos, designers. Ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços. E ela tem como objetivo promover a funcionalidade, a função. Ao longo de algumas das nossas palestras, vocês vão ver que a função é o norte do nosso trabalho, tanto que a gente trabalha muito com a CIF, com a Classificação Internacional de Funcionalidade, e ela está relacionada às atividades, à participação de pessoas com deficiência, com incapacidades ou mobilidade reduzida. Então, não necessariamente vão ser só as pessoas com deficiência. Você pode ter, por exemplo, idosos que vão ter questões por conta da própria idade, como um exemplo. Ela visa a autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social. E eu vou trazer um pouquinho do histórico, como surge essa nossa história no Fernandes Figueira. Na verdade, ela surge até antes de eu entrar no Fernandes Figueira. Em 2009, eu iniciei uma pesquisa na Escola Superior de Desenho Industrial e Design, da UERJ, sobre metodologia para o desenvolvimento de tecnologia assistiva. Eu era da área de saúde, eu era terapeuta ocupacional, eu estudava a pessoa, a atividade, mas eu não estudava o produto. E eu sentia falta de uma área que estudasse produto, e eu fui conversar com os designers. Tecnologia assistiva não é de uma área, vamos conversar juntos. E isso funcionou muito bem, conversar com uma outra área. A gente começou a ter muito interesse em trabalhar juntos. Em 2014, eu já estava no Fernandes Figueira, e surgiu a necessidade de uma pesquisa relacionada ao berço hospitalar. E a gente viu que, às vezes, em alguns momentos, era difícil a gente diferenciar o que era tecnologia assistiva, o que era produto médico hospitalar, o que era produto de saúde. Essas áreas se permeiam e se encontram. E a gente ficou, será que dá para a gente criar um núcleo só de tecnologia assistiva? E a gente começou a conversar que talvez a gente tivesse que fazer uma coisa um pouco híbrida. E a gente já vinha fazendo alguns trabalhos lá dentro do Fernandes Figueira, umas parcerias com a escola de design, mas uma coisa ainda muito informal. Em 2018, surge a chance de submeter um edital de inovação da Fiocruz. A gente submeteu com uma equipe já interdisciplinar, já com profissionais de diversas categorias do hospital, e a gente conseguiu ganhar esse edital, o que deu a possibilidade para a gente de verba para material de custo, que envolvia materiais que a gente usou e que vão ser apresentados ao longo das palestras, materiais espuma, PVC, papel, termoplástico, contact, que não são materiais caros, mas que para a gente fazia muita diferença. E pessoal, essa pesquisa devia durar 2 anos, está durando 2 anos e meio por conta da pandemia, a gente ganhou um gás aí, e ela está terminando agora em julho. Então, esse evento, ele vem marcar o final dessa pesquisa, desse ciclo dessa pesquisa. A pesquisa era para a implementação de um laboratório de tecnologia assistiva. E agora tem 2, 3 semanas, foi lançada uma portaria para a criação não de um laboratório, mas de um núcleo
de tecnologia assistiva e produtos de saúde no Fernandes Figueira, com a portaria 35 de 2021. Então, a gente está marcando não só o fechamento dessa pesquisa, como a criação do núcleo, que ele passa a ser um núcleo oficial dentro do Fernandes Figueira, o que dá para a gente forças e alegria de um fechamento de um trabalho, de uma conquista, do reconhecimento desse trabalho. Então, eu vou contar um pouquinho do que foi esse projeto, para vocês entenderem esse caminho. Até pensando que esse caminho, ele pode servir de estímulo para outros lugares, para outras pessoas pensarem também. Qual foi o objetivo desse projeto? Ele tratava de uma construção coletiva e multiprofissional de um espaço de educação permanente, de assistência e pesquisa na área de tecnologia e produtos de saúde. Então, a gente queria ser um espaço em que várias pessoas que se interessavam pelo assunto pudessem estudar juntas, a gente pudesse levar para outras pessoas o que a gente estava aprendendo junto, o conhecimento que a gente já tinha, o que a gente estava adquirindo, a gente pudesse atender a demanda que a gente vinha, que era uma demanda enorme dentro do nosso hospital, e a gente pudesse criar pesquisas, desenvolver pesquisas ali. Qual era o terreno? A gente tinha profissionais de diferentes categorias dentro do Fernandes Figueira e de diferentes instituições. A gente tinha não só a escola de design, como a gente também tinha parceria querendo trabalhar juntos. E a gente tinha demanda dos usuários do Fernandes Figueira, que a gente vai falar um pouquinho deles, dos familiares e desses profissionais, que sentiam a necessidade. Então, eram principalmente os terapeutas ocupacionais, alguns médicos, profissionais da enfermagem e fisioterapeutas vendo essa demanda. Mas não só esses. Quais os produtos esperados nesse laboratório? A gente pretendia criar um banco de dados. Eu vou falar um pouquinho desse banco de dados. Esse banco de dados, inicialmente, a gente queria criar um banco de dados teórico, onde a gente podia ter uma ideia do que estava sendo feito sobre tecnologia assistiva. Se a gente ia falar sobre o assunto, a gente precisava entender o que estava sendo falado sobre o assunto. Então, a gente começou pesquisando sobre as metodologias e avaliações de tecnologia assistiva. Se a gente ia trabalhar com isso, a gente precisava entender como fazer isso. E a gente precisava sistematizar isso. Não dá para fazer na chispa de qualquer maneira. Então, foi o nosso primeiro levantamento, foi esse. O segundo foi um levantamento sobre as pesquisas de pós-graduação e a análise do perfil dessas pesquisas, onde estavam sendo feitas pelo Brasil, que tipo de instituição, quem estava pesquisando sobre isso. A gente produziu até um artigo sobre o assunto. Em 2019, a gente visitou a Feira Hospitalar e a Reatec, que é uma feira específica de tecnologia assistiva, para conhecer as empresas que estavam trabalhando com isso. A gente estava pesquisando quem estava produzindo pesquisa e quem estava produzindo produtos na área. Infelizmente, com a pandemia, essas feiras não aconteceram nos anos seguintes. A gente fez uma pesquisa durante esses 2 anos, que vai ser falado depois com a Daniela e com a auxiliadora, sobre o perfil dos nossos usuários. A gente sabia que existia uma demanda dentro do hospital. Mas quem eram esses usuários? O que eles precisavam realmente? As necessidades, de onde eles vinham, qual era a idade deles, que patologias eles tinham. A gente não sabia exatamente. Então, a gente fez um levantamento e um desenho, até para poder mostrar para os profissionais e para os gestores do hospital, um desenho de quem era e o que a gente precisaria pensar dentro da instituição. E talvez, como a gente é uma instituição federal que atende crianças e adolescentes de todo o estado do Rio e alguns de fora até do estado do Rio, isso pudesse servir de norte até para outras instituições.
e organizamos 2 eventos científicos que possibilitaram a gente ter encontro com profissionais de outras instituições e trocar informações de quem estava trabalhando em que tipo de serviço, estava atendendo que tipo de público, fazendo que tipo de pesquisa. A nossa intenção com esse terceiro encontro era também fazer uma conexão. Infelizmente, online a gente não consegue ter tanta troca assim, né? A gente tinha a intenção de fazer assistência ao usuário, conectar profissionais e instituições, divulgar a tecnologia assistiva. Para a divulgação, a gente trabalhou com as parcerias internas, então internamente com outros ambulatórios, com núcleos. Então a gente teve uma parceria muito grande com o NAPEC, que é o nosso núcleo de apoio pedagógico e cultural, com o próprio Manguinhos, com o Inova, né, com que deu subsídio para a gente, e as parcerias externas com o IFRJ e com a Escola de Design da UERJ. Nós organizamos os 3 seminários, no sentido de difundir essas informações, apresentamos vários trabalhos em eventos científicos, e aí foram eventos científicos da área de saúde, foram da área de design. A gente acabou de participar do Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva, que eu recomendo, porque tem profissionais de diversas categorias apresentando trabalhos, publicação de artigos e capítulos de livros, palestras e aulas, material para aula EAD e capacitação de graduandos, bolsistas e pós-graduandos. E eu queria destacar as categorias profissionais que a gente alcançou nessas capacitações, nessas aulas, nessas palestras, que foram principalmente designers, médicos, terapeutas ocupacionais e os pós-graduandos multiprofissionais de saúde do Fernandes Figueira, que aí a gente vai pegar fisioterapia, fono, psicologia, farmácia, fisioterapia, serviço social e a terapia ocupacional. Acho que eu não esqueci de ninguém. A gente queria ampliar as possibilidades da tecnologia assistiva no Fernandes Figueira. Essa parte, a gente foi bem devagar. Por quê? A gente sabia que as possibilidades eram muitas e não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente começou no ambulatório, mas no ambulatório, assim, sem divulgar muito. A gente começou numa busca mais ativa, os próprios profissionais que participaram vão ouvir um pouco mais quando a Daniela e a auxiliadora falarem do ambulatório multiprofissional. Eles identificavam esses pacientes para estarem participando, e nas internações, nas enfermarias abertas que a gente atuava. Porém, aos pouquinhos, outros profissionais foram vendo a atuação e foram demandando. Então, a assistente social começou a conhecer o trabalho e começou a demandar, o NAPEC começou a demandar, começou a aparecer a própria unidade de pacientes graves, a gente já está começando um trabalho lá, a unidade intermediária começaram outros tipos de trabalho. Então, esses trabalhos já estão se ampliando, e agora, com a criação do núcleo, a gente espera conseguir dar conta dessa ampliação desse trabalho. E o desenvolvimento de produtos lá dentro também. Alguns foram produtos assim, que a gente já tinha uma prática, como a produção de órteses, que com o subsídio para materiais a gente pôde trabalhar. Alguns materiais conhecidos nossos, outros foram com materiais que a gente aos poucos foi tomando mais prática, a gente foi podendo conhecer novos materiais, até com a participação em feiras, com as pesquisas, com a participação em cursos, em eventos. A gente foi podendo conhecer novos materiais, e outros que a gente foi desenvolvendo de acordo com as necessidades do próprio hospital.
A gente já tem alguns produtos que estão na fase de patente, então esses eu não pude trazer a foto, porque eles estão em segredo, eu não pude apresentar aqui. O que para a gente não estava inicialmente, a gente não achou que a gente ia chegar a esse ponto, mas foi uma grata surpresa. Então a gente espera que a gente saia com algum produto já patenteado como resultado desse projeto. E eu tenho que, assim, isso só foi possível, essa produto patenteado, nas parcerias, porque a gente não daria conta, enquanto profissional de saúde, de chegar a um produto patenteado. Então, assim, porque falta conhecimento do material. Então, foi uma parceria entre profissionais de saúde, junto com os designers, para conseguir desenvolver esse produto para chegar nessa fase, e junto com os profissionais da parte de patentes, de direitos, da Fiocruz. E hoje? Hoje a gente marca o início da parte científica do nosso núcleo, com o nosso primeiro seminário. E para a marcação desse primeiro seminário, a gente vai mostrar para vocês um pouco do trabalho que foi desenvolvido nesses 2 anos do projeto dentro do hospital. Nas nossas pesquisas, a gente observou que poucos trabalhos são divulgados da tecnologia assistiva intra-hospitalar, desse trabalho hospitalar, e principalmente quando se fala de criança, e de criança e adolescente. Nós tivemos várias frentes de trabalho, falando do contexto, pensando em tecnologia assistiva no contexto hospitalar, e decidimos desmembrar essas frentes de trabalho numa mesa redonda para apresentar para vocês.